Afinal, quem é o Coringa da outra dimensão que está aí aterrorizando os fãs do novo jogo do Esquadrão Suicida? Vem comigo, gurizada. Seguinte, gurizada, quando a gente tá falando do novo jogo do Esquadrão Suicida, polêmica o que não tá faltando com os últimos, gameplays que acabaram saindo na internet. A gente viu que a principal questão que tá sendo abordada, além das mortes prematuras de diversos heróis e que a gente vai trabalhar aqui no canal, uma coisa que chama muita atenção do pessoal é justamente a aparência tão diferente do Coringa. Vocês estão vendo aí que ele tá numa aparência muito mais family friend, assim, parece até que mesmo que foi a Disney que fez. Só que o detalhe interessante que justamente causa essa estranheza é o fato de que esse jogo, justamente esse novo jogo do Esquadrão Suicida, ele se passa após os eventos que aconteceram na trilogia do Batman Arkham. Então vocês veem que justamente a gente tem um Coringa que é extremamente diferente daquele Coringa que a gente conheceu, que era aquele Coringa sádico e que acabou indo de Americanas. A grande questão que eu trago aqui pra vocês é justamente que assim, esse Coringa, ele não é o mesmo Coringa que a gente viu na trilogia do Arkham. Vocês lembram que no final ali do jogo, o Coringa ele acaba tomando veneno e desse modo ele acaba morrendo. O Batman carrega ele em seus braços e entrega pro comissário Gordon, entrega pra polícia. Ou seja, a gente tem ali a finalização daquela versão do Coringa, daquele universo. E a grande questão, e o que foi divulgado justamente até mesmo pelos diretores do jogo, é que essa versão do Coringa é uma versão que vem de outra realidade, uma realidade alternativa, os famosos Elseworlds, as realidades paralelas que tanto foram trabalhadas nos universos aí que a gente já viu da DC. E o detalhe é, por que eles trouxeram um Coringa de outra dimensão? Qual que é o sentido fazer isso? Afinal, todo mundo daquela dimensão e esse é de outra dimensão. A gente tá falando de uma Liga da Justiça que virou do mal, a gente tá falando de heróis que viraram do mal e justamente os anti-heróis tomando esse papel de protagonismo na hora de defender a Terra. A gente sabe que o Bionic, ele justamente, conseguiu entrar na mente dos heróis e transformar eles em seres que são do mal, seres que fazem o mal e desse modo, literalmente, desencadeando uma pandemia, um caos global que afetou toda a Terra. Mas a grande questão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: o porquê que esse Coringa foi escolhido, por que não outra versão do Coringa? O que acontece? Durante uma conversa, o desenvolvedor do jogo ele relatou que esse Coringa, ele vem de uma versão onde na realidade dele ele já trabalhou com o Esquadrão Suicida, e é justamente essa que é a questão. Pensem comigo, o Coringa do que a gente conhece dele, a gente sabe que ele é muito egocêntrico, ele é muito difícil ele aceitar fazer uma coisa que ele não concorde, ele aceitar uma ordem, de fato ele trabalhar em equipe, ele trabalhar com mais pessoas. E a grande premissa do Esquadrão Suicida é juntar diversos anti-heróis e que eles trabalhem junto para conseguir, derrotar e passar pelos mais diversos desafios. E é justamente por isso que a gente tem um Coringa dessa realidade. Esse Coringa, na realidade que ele vem de uma realidade onde ele já trabalhou com o Esquadrão Suicida, onde eles já conseguiram ser vitoriosos em outras ocasiões, e é justamente por isso que a gente tem um Esquadrão Suicida, que conseguiu, digamos, alcançar o sucesso naquela realidade, e é por isso que eles têm esse Coringa trabalhando junto, vindo junto com eles. Porém, o detalhe não para por aí, gurizada. Uma coisa que foi muito especulada, justamente trazendo esse Coringa diferente, é que esse jogo, além de ele trazer diversas narrativas, diversas linhas temporais, os fatos que acontecem no universo principal, no universo ali que era do Arkham City, a grande questão é o que vai acontecer depois. Será que os efeitos disso vão ser, a gente pode dizer perenes, eles vão continuar? E essa que é a grande questão. A gente vê diversos heróis que acabaram realmente morrendo. A gente não vê uma salvação para eles. A gente sabe que apesar do Bionic ele poder lidar com dimensões e todas essas questões multiversais, o fato é que a gente teve a morte de grandes vilões, a morte de grandes heróis, e isso desencadeia toda uma falha, assim, toda uma alteração na hierarquia de poder dentro da DC. E é essa que é a questão que a gente tem que pensar aqui, gurizada. Em que momento vocês acham que a gente ia conseguir, vamos dar um exemplo claro aqui, em que momento vocês acham que, o Batman, da potência que é aquele personagem, teria, seria afetado de alguma forma simplesmente pela Arlequina?
puta, pelo Boomerang, puta, são questões que não fecham muito. E essa que é a grande questão. Esse jogo ele causa polêmica justamente porque quando a gente vem, né, de uma trilogia tão respeitada quando foi o Arkham, né, quando foi essa trilogia tão legal, tão bem trabalhada, tão bem explorada do Batman, e a gente vê, quando a gente vê essa precursora, né, essa coisa que vem depois dela, a gente o mínimo que espera é uma qualidade mínima, uma qualidade daquele nível, mas não é isso que a gente encontra. O que a gente encontra, além de ser uma falha gigantesca no quesito de qualidade de jogo, a gente fala de uma qualidade narrativa. Eu acredito que fazer os jogos em capítulos, como a gente viu que esse jogo, né, não vai ser uma história contínua. A gente vai ter um mês esse capítulo, no outro mês outro capítulo e no outro mês outro capítulo. Vocês veem que assim, a gente divide por temporadas a história. E isso eu não acho problema algum, deixando claro. Teve outros jogos, inclusive do Batman, que fizeram isso e que não ficou nem um pouco ruim. Mas a grande questão é, até onde que isso vai valer a pena? Vocês entendem? Vocês acham que seria apenas essa participação do nosso Cavaleiro de Gotham? Pensem comigo, gurizada. Quando a gente fala de um plano de contingência para conseguir parar a Liga da Justiça, a primeira pessoa que vem à nossa mente é o Batman. A gente sabe que para parar o Batman precisa da Liga da Justiça. E para parar a Liga da Justiça precisa do Batman. Então vocês entendem que não faz muito sentido se a gente para analisar como que ele conseguiu separado por aquele grupo, o grupo mísero, vamos dizer assim, um grupo muito fraco daqueles anti-heróis. Não faz sentido. E é por isso que eu acredito que esse jogo, ele vai abordar diversos universos e não só isso, mas ele, do mesmo modo que trouxeram um Coringa, eles podem trazer outros heróis aí que voltam no tempo e que justamente podem consertar as cagadas que aconteceram e trazer esses heróis de volta. Afinal, duvido muito que esse jogo, apesar de ser um jogo, né, o Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça, não vai ser um jogo que simplesmente vai acabar e eu acho que vai ficar por isso, né? Depois segue com os jogos da Liga da Justiça, com os outros heróis naquele mesmo universo e ninguém fala com nada. Eu acho que não. Eu acho que esse jogo, justamente no final das coisas, ele vai voltar e vai trazer pra gente uma solução, nem que seja mísera, nem que seja rasa, mas vai trazer. Porque vocês têm que pensar, gurizada, a gente tá falando do Cavaleiro de Gotham, a gente tá falando do Batman sendo morto, a gente tá falando do, né, do Superman sendo morto, a gente tá falando dos grandes heróis da DC sendo mortos de muitas vezes de maneiras pífias, de maneiras fracas demais, né, que falta um bom roteirista. Não é possível que um jogo que, né, que ele consiga, né, esse direito, essa façanha de suceder, né, justamente a trilogia do Batman Arkham, e a gente tenha esse tipo de conteúdo, esse tipo de qualidade, esse tipo de narrativa fraca, pífia, com falta de elementos, falta de personagens, falta de explicações, mortes rasas, mortes que não tem sentido algum. Por isso que eu quero saber de vocês, gurizada. O que vocês acham? Vocês gostaram do que vocês viram até agora? Tão hypados pra esse jogo? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Valeu, falou.